Nesta segunda aula sobre a função diastólica do VE, o relaxamento do VE visto pelo anel mitral, vamos analisar o movimento deste anel ao eco bidimensional. Como foi mostrado na primeira aula, a maior parte do sangue que entra dentro do ventrículo esquerdo em condições de relaxamento normal, essa entrada se faz no terço inicial da diástole, porque o ventrículo se relaxa rapidamente. Em condições anormais, quando o relaxamento está anormal, a maior parte do sangue não entra dentro do ventrículo esquerdo no início da diástole, apenas nos 2/3 finais da diástole. Isso acontece porque o ventrículo esquerdo mostra agora um relaxamento diminuído e, portanto, mantém uma pressão por tempo maior dentro do ventrículo esquerdo. Ou seja, a fase de relaxamento rápido do ventrículo esquerdo, em condições normais, é no terço inicial da diástole. E esta fase de relaxamento rápido se perde na situação de relaxamento anormal. Passa agora a ter um enchimento maior no final da diástole. Nós podemos analisar isso simplesmente como se fosse um elástico, avaliando esta região do anel atrioventricular, o anel posterior da válvula mitral. Se isso é puxado durante a sístole, ele tem que retornar para sua posição inicial até o final da diástole. O que nós vemos é como isto retorna. Em situações normais, nós veremos que vai ser puxado em direção ao ápice, como pode ser visto caso esse feixe aqui ficasse estacionário. Nós vemos que o coração tem muito mais movimento durante a sístole em direção longitudinal. Então, durante a sístole, ele vai ser puxado. E na diástole, ele irá retornar à sua posição inicial. E nós vamos ver, então, como é que se faz esse retorno. Totalmente no terço inicial da diástole, ou seja, logo quando a válvula mitral se abre, esse retorno é totalmente dependente apenas do relaxamento. A distensibilidade ainda não está funcionando como um empecilho para o enchimento ventricular esquerdo no terço inicial da diástole, como foi mostrado na primeira aula. Aqui mostra muito bem. Repare só, um elástico. Elástico, o conceito é esse. Foi puxado e volta simplesmente por questão de elasticidade. Vamos ver que o ventrículo, em condições normais, vai puxar aquela região e aquela região vai voltar rapidamente logo no início. E depois, com a contração atrial, volta muito pouco. Então, repare só o seguinte. Digamos que nós estejamos aqui com um feixe estacionário. Repare nesta região o que vai acontecer. Essa é uma sequência, certo, de uma sístole e uma diástole. Muito bem, logo em seguida nós vemos que aquela região foi puxada. E ao ser puxada, então, esse feixe estacionário vai permanecer estacionário em todas as figuras. Repare que aquilo foi puxado em relação ao feixe. Depois, no momento que a válvula mitral abre, exatamente no momento que a válvula mitral abre, em condições normais, repare que aquilo já voltou para sua posição inicial. O restante da diástole fica praticamente já com o retorno ao seu ponto inicial durante o tempo inteiro. Com a contração atrial, o que existe é mais um movimento no sentido antero-posterior, muito mais do que retornar à sua posição inicial. E depois, então, com o término da diástole, vocês estão vendo que a válvula já está agora fechada e começa a sístole e volta à situação descrita inicialmente. Então, o que nós vemos aqui de importante? O que nós vemos aqui de importante é que aquilo foi puxado, aquela região foi puxada e retornou de imediato. Assim que a válvula mitral se abriu, já voltou para o ponto inicial. Vocês podem ver esse exemplo que aqui se encontra. Está em câmera lenta, fica mais fácil de ver. Olha aquela região, vai ser puxada, foi puxada, retornou de imediato. Vou botar aqui o cursor para vocês notarem como o retorno é de imediato. Foi puxado, retornou. Foi puxado, retornou. Foi puxado, retornou de imediato. Assim que a válvula mitral abriu. Ou, em outras palavras, um retorno rápido, sendo o primeiro movimento que se faz depois da puxada, é um retorno rápido.
Olha essa situação aqui, mesmo em taquicardia. Repare só o seguinte. Foi puxado, volta. Puxou, volta. Puxou, volta. Puxou, volta. Puxou, volta. De imediato. Okay? Em grande rapidez e principalmente, não mais do que a rapidez, é a intensidade. Volta para o ponto onde estava antes. Deixa eu botar o cursor aqui. Repare só o seguinte. Repare que volta. No primeiro movimento já volta para o ponto onde estava antes. Isso é normal. Olha esse exemplo aqui. Ó. No primeiro movimento já volta para o ponto onde estava antes. Assim que a válvula mitral abre, no primeiro retorno já voltou para o ponto onde estava antes. Muito bem. Em condições patológicas, o relaxamento se faz mal. Ao retorno para a posição que estava antes, vai se fazer mais com os 2/3 finais da diástole. Então, nós vamos ver que logo no início vai retornar lento. Depois é que ele volta rápido. Então, há um retorno lento. E isso, nós vamos ver isso facilmente ao ecocardiograma bidimensional. Reparem só o seguinte. Um exemplo semelhante ao anterior. Esse feixe está estacionário. Olha aquela região ali, a região mais alta. Certo? Foi puxado. Igual ao normal. A válvula abriu, mas ele não retornou. Ficou por ali, olha só. Está parado ali. Ainda não retornou para o ponto onde começou. Repare agora, estamos no meio da diástole, ainda não retornou. Vem a contração atrial agora e então retorna. E a válvula fecha logo em seguida. Então repare a grande diferença aqui. Foi puxado igual a condições normais. Mas repare que não voltou assim que a válvula mitral abriu, ou então voltou muito lentamente à posição inicial. Só volta depois com a contração atrial ou com os 2/3 finais da diástole. Facilmente verificável, sem dúvida alguma. Repare isso aqui, está em câmera lenta para que vocês possam ver melhor. Foi puxado, abriu, não voltou, voltou no final. Ok? Então vamos aqui. Está ali, ó, foi puxado, não voltou, voltou no final. Foi puxado, não voltou. Voltou no final. Foi puxado. Não voltou. Voltou no final. Foi puxado. Não voltou. Voltou no final. Ou então volta muito lentamente no início. Só volta no final. Vamos lá. Foi puxado. Olha como é que volta lento. Volta para sua posição inicial no final da diástole. Nos 2/3 finais. Não tem aquela rapidez e nem aquela intensidade de retorno. Então, um relaxamento diminuído. Olha outro exemplo. Foi puxado. Fica lá por lá. Volta muito lentamente. Volta para sua posição inicial quando há a contração atrial. E não assim que a válvula mitral abre. Um outro exemplo. Olha aqui. Clássico. Foi puxado. Olha aqui. Praticamente nem volta. Só volta com a contração atrial. Isso mostra um relaxamento diminuído. Isso realmente é uma forma fácil de analisar. Bem fácil de analisar. Obviamente tem que fazer diversos ecos procurando ver esse tipo de movimento. É a primeira coisa que eu faço em um ecocardiograma. No corte longitudinal, que é o primeiro corte que normalmente se faz, eu vou direto olhar essa região e verificar o relaxamento. Então, quando eu for utilizar o Doppler e tudo mais, eu vou utilizar o Doppler não para análise de relaxamento, ele é muito falho. Até eu vou utilizar o Doppler para verificar em relação à distensibilidade. Mas isso nós veremos em outras aulas.